O Brasil despertou hoje sob o impacto de uma notícia trágica que abalou o esporte e o país inteiro e que recebeu manifestações de solidariedade ao redor do planeta. Essa foi uma tragédia que interrompeu um sonho. O avião que levava o time da Chapecoense para sua primeira participação numa final da Copa Sul-Americana caiu numa área montanhosa perto da cidade de Medellín, na Colômbia. 71 pessoas morreram. 19 eram jogadores. Jornalistas de vários veículos que acompanhavam a equipe também estão entre os mortos. Inclusive, colegas queridos nossos da TV Globo e da nossa afiliada RBS. Nós vamos falar das vítimas ao longo dessa edição do Jornal Nacional. E agora nós vamos direto a La Serra, na Colômbia, para obter mais informações com a repórter Lília Teles, nossa enviada especial. Lília. Oi, boa noite, Juliana. Olha, essa nossa tristeza começou ainda durante a madrugada, quando a gente ficou sabendo dessa notícia. Nós fizemos uma viagem de mais ou menos umas 6 horas do Rio até Medellín e aqui logo na chegada a gente encontrou uma região muito montanhosa, inclusive a gente sobrevoou esse local do acidente. E quando a gente chegou a Medellín, a gente descobriu que essa dor que a gente sente é compartilhada com os colombianos. É um clima de consternação. Eu, a caminho aqui do hospital, eu vi muitos carros de resgate passando, muitos bombeiros também. E eu conversei com um colombiano que me contou da dor que ele sentiu logo cedo quando recebeu essa notícia, a dor que todo mundo sentiu. Ele disse que chorou durante toda a manhã. E o prefeito aqui de Medellín preparou uma homenagem. Ele disse que para que todos os torcedores do Nacional e também de torcidas rivais e os moradores da cidade estejam amanhã no estádio para onde estava marcado o jogo da Chapecoense com o Nacional, para que todos usem roupas brancas e também segurem velas brancas numa homenagem a todas essas pessoas que morreram nesse voo trágico. Eu estou agora no Hospital San Juan de Dios, para onde foram trazidos os feridos, e durante todo o dia uma movimentação e muita emoção aqui na porta. Nós conversamos durante muito tempo também com essas pessoas sofreram muito, de gente aqui esperando notícia dessas pessoas que foram trazidas para cá. Então, a gente preparou uma matéria, uma reportagem sobre essa viagem que começou ontem em São Paulo. A delegação da Chapecoense pretendia seguir do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para Medellín, num voo fretado da LAMIA, que opera a partir da Bolívia. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vetou o fretamento. Informou que o acordo com a Bolívia não prevê voos como solicitado pela Chapecoense. A direção do clube, então, mudou os planos. Faria a viagem em 2 etapas. O grupo seguiu ontem à tarde num voo comercial da empresa boliviana Boa até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde chegou às 7h12 da noite, horário de Brasília. Lá, trocou de aeronave. Pegou o avião da LAMIA, que já esperava pela delegação em Santa Cruz. Essa foto mostra a delegação da Chapecoense do lado de fora do avião. A aeronave era um Avro RJ-85 de fabricação britânica, muito usado para voos regionais nas décadas de 1980 e 1990 e que deixou de ser produzido em 2002. O avião da LAMIA decolou de Santa Cruz de la Sierra em direção a Medellín. A lista de pessoas a bordo tinha 81 pessoas, entre tripulantes e passageiros. No grupo estavam os jogadores da Chapecoense, comissão técnica, dirigentes, convidados e jornalistas brasileiros. Mas a lista oficial incluía o nome de 4 pessoas que não embarcaram. A companhia LAMIA não informou se esses 4 lugares foram ocupados por outras pessoas. Segundo a imprensa colombiana, por volta de 00:30, entre os municípios de La Serra e La Unión, o piloto declarou situação de emergência e avisou a torre de controle que o avião estava com uma pane elétrica. Autoridades colombianas informaram que o piloto pediu e recebeu prioridade para aterrissar no aeroporto José María Córdoba, o principal de Medellín. Nas primeiras horas, a imprensa da Colômbia chegou a afirmar que o piloto teria despejado o combustível do avião e tentado fazer um pouso de emergência. Na sequência, o avião perdeu contato com a torre de controle.
O avião caiu numa área conhecida como Cerro El Gordo, uma região montanhosa a cerca de 30 quilômetros do aeroporto. Eram 4h10 da manhã quando a TV Globo interrompeu a programação para anunciar o acidente. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. O aeroporto onde o piloto tentou fazer o pouso de emergência é esse, José Maria Córdoba. Estamos a pouco mais de 30 quilômetros do local do acidente. Isso significaria mais ou menos 5 minutos de voo até aqui. As caixas pretas da aeronave já foram encontradas pelos investigadores. Os dados e as gravações das conversas na cabine vão ajudar a esclarecer as causas do acidente. Antes da viagem, integrantes da delegação da Chapecoense divulgaram vídeos. Nas gravações, eles falam da alegria imensa de disputar uma final. Essas imagens foram gravadas ainda no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pelo próprio grupo da Chapecoense. Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín. Entre os depoimentos está o do zagueiro Neto, que foi resgatado com vida e levado para um hospital. Neto chegou ao clube no ano passado. Este ano ficou meses afastado por problemas na coluna e estava muito feliz de ter se recuperado para a fase decisiva do torneio. O depoimento foi gravado pelo jornalista Rafael Renzel, um dos sobreviventes da queda do avião. Não é toda hora que a gente chega na final da competição internacional, a gente tem que valorizar isso e agradecer a Deus por esse momento, dando o nosso melhor em campo, lutando até o final, saindo esgotado como a gente tem saído de campo, porque momentos como esse passam na nossa vida e de repente não voltam mais. O zagueiro Felipe Machado adorava registrar os momentos com a equipe. Ele foi uma das vítimas fatais do acidente. Entre os jogadores, era conhecido pelo bom humor. Vamos, cabeleira! Felipe gravou este vídeo na primeira etapa da viagem de ontem. Vai começar a viagem para Colômbia aí, ó. Dia a dia, Caduzinho, Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Cubídia. Volta pro Acre de novo, é isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai... E brincou com o volante Josimar. Josimito. É nóis. Bora. O avião que saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, caiu numa região montanhosa da Colômbia, entre as cidades de La Serra e La União, por volta das 10h15 da noite de ontem, horário local. Era madrugada na Colômbia quando as primeiras equipes de resgate começaram a chegar ao local, 2 horas depois do acidente. Por causa da chuva, o acesso era bem difícil. No meio da escuridão, bombeiros e socorristas iniciaram a busca por sobreviventes. Por favor, necessitamos ajuda! Alguém, por favor! O trabalho era difícil, mas aos poucos encontram gente com vida. Começa o transporte para o hospital. Por volta das 2 da manhã, hora local, 5 da manhã em Brasília, o primeiro ferido chega ao hospital de La Serra. É o jogador Alan Ruschel, que em estado de choque pergunta pela família. Um dos socorristas diz que só é possível chegar ao local do acidente de carro com tração das 4 rodas e se mantém esperançoso de encontrar muitos sobreviventes. Muito duro, mas há muitos heridos. Mas a previsão não se confirma. Só mais 5 são resgatados. São eles, a aeromoça Ximena Soares, o técnico de aeronave Erwin Tumiri, o jornalista Rafael Renzel e 2 jogadores da Chapecoense, Follman e o goleiro Danilo. No local do acidente, entre os destroços do avião, a busca continua na madrugada. Silêncio! Um jornalista de uma rádio colombiana informou que após um pedido de silêncio, os socorristas encontraram mais um sobrevivente embaixo da fuselagem. Amanhece e é possível ver
como o impacto da queda destruiu o avião. Apenas uma parte da fuselagem está inteira. Não houve explosão e nem incêndio. O barulho das serras usadas para cortar os destroços e retirar os corpos quebrava o silêncio da tristeza. Ainda pela manhã, mais uma notícia triste. O goleiro Danilo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Mas a chegada de uma ambulância provoca muita movimentação. Ela traz o zagueiro Neto, o último sobrevivente resgatado da aeronave. Para os serviços de emergência colombianos, a partir da constatação do acidente, havia 3 problemas. O primeiro era calcular onde o avião tinha caído. O segundo era encontrar um caminho para chegar até ele. Mas ainda existia um terceiro problema. Isso porque ontem à noite, nessa região, choveu muito. Foram 6 horas seguidas de chuva. Encontrar um caminho pelo mato, pela lama, esse acesso era muito difícil. Depois que o tempo melhorou, helicópteros começaram a ser utilizados para resgatar os corpos. E vamos voltar ao vivo para La Serra, na Colômbia, para conversar com a repórter Lília Teles, que tem mais informações. Lília. Olha, desde a confirmação da notícia durante a madrugada, o Brasil começou a receber muitas notícias que vinham aqui da região de Medellín e muitas dessas notícias vieram da Lívia Laranjeira, que é repórter do Sport TV, que chegou ontem cedo a Medellín para acompanhar esse jogo, que seria amanhã. Então ela já está há quase 24 horas no ar, passando informações, estava na porta do hospital. Não era isso, Lívia? Desde 1h da manhã, eu, o produtor Fabrício Crepaldi, o repórter cinematográfico Erci Moraes do Sport TV, acompanhamos a movimentação e o atendimento aqui aos feridos. Os 6 sobreviventes, nesse momento, estão internados em 3 hospitais diferentes da região. O lateral Alan Ruschel chegou ao Hospital San Juan de Dios, no município de La Serra, de madrugada. Ele estava semiconsciente, com uma fratura na perna, lesões abdominais e trauma na coluna. Alan foi levado direto para a cirurgia. O diretor do hospital, que estava de plantão e acompanhou o atendimento, disse que depois que o estado de saúde dele ficou estável, os médicos preferiram que Alan fosse para outra clínica fazer novos exames. O jogador corre o risco de ficar paraplégico. À tarde, Alan recebeu a visita de um amigo, que contou que ele ainda não está se comunicando, mas parecia bem. Ainda de madrugada, outra ambulância trouxe o jornalista Rafael Renzel, da Rádio Oeste de Chapecó. Ele também chegou semiconsciente, com problemas respiratórios graves e fraturas múltiplas nas costelas. Rafael passou por cirurgias de manhã. O médico diz que ele está na unidade de terapia intensiva do hospital e o estado de saúde dele é estável. Recuperando-se o pós-operatório. O zagueiro Neto também veio para esse hospital no começo da manhã em estado crítico. Ele teve um trauma crânioencefálico, fraturas expostas e várias lesões. Neto precisou da ajuda de aparelhos para respirar e fez vários exames. Agora à tarde, foi operado por um corpo médico formado por neurologistas, ortopedistas e clínicos gerais. Ele está internado aqui e o estado de saúde dele ainda é grave. Entre os brasileiros que sobreviveram, o único que não veio para este hospital foi o goleiro Jackson Follman. Jackson foi levado para outro hospital aqui no mesmo município. Ele teve uma perna amputada e, segundo os médicos, está em estado crítico. Os outros 2 sobreviventes foram levados a outra clínica da região. Os bolivianos Jimena Soares e Ervin Tumiri, membros da tripulação da aeronave, estão internados e passam bem. Não há previsão da saída dos feridos do hospital. Alguns familiares estão a caminho da cidade e devem começar a chegar hoje à noite. A gente recebeu atualizações dos boletins médicos de 2 dos sobreviventes brasileiros. O Neto vai precisar passar por uma cirurgia na mão e uma cirurgia de reconstrução do nariz, uma cirurgia na face. E o Rafael, o jornalista, que também está internado por aqui, está numa situação instável por causa de problemas pulmonares. Precisa aguardar pelo menos 48 horas para passar por uma nova cirurgia. Nós, da equipe do Sport TV, chegamos ontem de manhã aqui a Medellín, aqui a Colômbia, para
acompanhar essa semana da Chapecoense, que seria uma semana de festa. Era a primeira vez que a Chapecoense chegava a uma final internacional nos seus 43 anos de história. É uma situação festiva e que nos pegou de surpresa toda essa mudança. Nós estávamos no hotel onde a Chapecoense ficaria hospedada quando recebemos a informação por parte da empresa que faria o traslado da equipe em solo colombiano de que a torre de controle do aeroporto de Medellín tinha perdido contato com o avião. Imediatamente seguimos para o aeroporto, depois já aqui para o hospital para acompanhar a chegada dos primeiros feridos. Infelizmente, o jornalismo acaba pregando essas peças na gente, tem situações que a gente não pode prever. Viemos preparados para cobrir um momento histórico, uma grande festa da Chapecoense, acabamos cobrindo aqui essa tragédia. O ponto positivo nessa situação toda é ver a solidariedade das pessoas. A gente que está aqui desde a madrugada, desde 1h da manhã, no horário local, já viu muitos brasileiros e colombianos fluentes em português vindo aos hospitais para tentar ajudar, traduzir de alguma forma, ajudar na tradução dos jornalistas e dos próprios feridos. Moradores da região também vêm trazer comida, água, café, ajudam como podem e com um pouco de conforto também para nós, trabalhando na cobertura dessa tragédia. Juliana, Heraldo. Obrigado, Lívia, pelas suas informações. Matheus Saroli, filho do técnico da Chapecoense Caio Júnior, não conseguiu embarcar com o time porque esqueceu o passaporte e a carteira de identidade. O técnico foi uma das vítimas fatais do acidente. A repórter Dulcinea Novaes conversou com Matheus. O técnico paranaense Caio Júnior vivia um dos melhores momentos da vida dele. Ontem, pouco antes de viajar para Medellín, mandou essa mensagem para um de seus assessores. Estamos dentro do avião em Santa Cruz de la Sierra, pegando o voo fretado agora para Medellín. Mais umas 4 horas de viagem, tá bom? Chegar lá, quando der, eu respondo. Abraço, guri. Durante todo o dia, foi discreta a movimentação aqui no condomínio onde mora a família de Caio Júnior. Só amigos mais próximos estavam entrando e também parentes começaram a chegar. Apesar de muito abalado, o filho mais velho de Caio Júnior concordou em nos receber. Ontem, Matheus estava em São Paulo. A possibilidade de viajar com o pai surgiu em cima da hora, mas ele acabou não embarcando para a Colômbia porque estava sem o passaporte e a identidade, apenas com a carteira de habilitação. Fiquei enchendo o saco dele a semana toda e ele falava não, até que de manhã ele falou, então vamos. E daí a gente começou a ver passagem e daí que eu percebi que eu não tinha levado o passaporte. Me deu um abraço, falou que amava eu, meu irmão. E a gente se deu tchau na saída do hotel lá em São Paulo. Matheus cresceu vendo o pai, jogador famoso, fazer gols. Depois, sendo técnico bem-sucedido. Um ídolo sempre fez o melhor para todos nós. Para mim, para meu irmão, para minha mãe. Agora, Matheus sabe que vai ficar um vazio imenso. Tentar dar o meu máximo em tudo que for feito para honrar o nome dele, né? Que vai ser sempre lembrado, se Deus quiser. O clube chapecoense é um exemplo de boa gestão no futebol brasileiro e o resultado pôde ser visto em campo. O time vinha ganhando notoriedade nos últimos anos e foi abraçado pela torcida da cidade. Na segunda participação em torneios internacionais, o time já chegava a uma final, a da Copa Sul-Americana. Associação Chapecoense de Futebol, a Chapecoense ou simplesmente a Chape, como é carinhosamente chamada por torcedores do Brasil inteiro. Um clube relativamente novo em meio a tantos centenários do nosso esporte mais popular. Fundado em 1973, na região oeste de Santa Catarina, um polo industrial forte na produção de carne suína e de frango. Apoiado e gerido por empresários de Chapecó, o clube conquistou 5 títulos estaduais em 43 anos de vida. O mais recente, o Campeonato Catarinense deste ano. O clube, a cidade, os torcedores e a população da cidade virou uma coisa só. Todo mundo era chapecoense, né?
O meia Camilo, hoje no Botafogo, também foi testemunha nos anos em que defendeu a Chapecoense. É um clube que é merecedor, né, pelo trabalho das pessoas sérias da cidade, que abraça a causa do clube. Um clube com pessoas honestas que merecem a grandeza de onde estão. Entre os atuais integrantes da Série A, a Chapecoense é a mais jovem. A ascensão até a elite do futebol nacional foi meteórica. Subiu para a Série C em 2009, subiu à segunda divisão em 2012 e para a Série A no ano seguinte. Da quarta divisão ao convívio com os grandes em 6 anos. Impressionar mesmo pela organização que o clube tem, né, tá tendo. Subiu da D para C, da C para B, da B para A, conseguiu se manter na Série A. Aí todo mundo poderia pensar, esse é o objetivo da Chapecoense, permanecer na Série A. Não, eles tinham mais sonhos. Na primeira divisão são apenas 3 anos e uma regularidade impressionante para um clube sem grande orçamento. A Chapecoense terminou em 15º lugar em 2014. Melhorou uma posição no ano passado e este ano está em 9º, a uma rodada do fim do Brasileirão. Mas o Verdão do Oeste, precoce que é, tinha pressa para ir ainda mais longe.